E aí, galera, tudo incrível? Como que vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos começar aqui um quadro diferente no nosso canal aqui na Bereia, que é o canal do... não é o canal, é o React, né? Um quadro de React. A gente vai reagir aqui a alguns vídeos interessantes que eu selecionei para vocês, tá bom? O primeiro que eu selecionei foi esse, É Possível Perder a Salvação? Onde Douglas Gonçalves está aqui entrevistando o amado Luciano Subirá, né? Tão conhecido Luciano Subirá. E o Luciano vai explicar a visão dele sobre isso. Antes de nós começarmos, já deixa seu like aqui se você gosta de conteúdos assim, né? Se você gosta do tema também. E já se inscreve para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, bora lá. Isso aí que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos embora. Que a gente usa, talvez, esse termo, né? Nas nossas mesas de conversa, do perder a salvação. Porque há também uma ideia de que, se eu receber a graça, acabou, né? Mas como é que você trabalha essa temática? O que você leu e se aprofundou nesse tempo aí? Se a gente entender o processo e que a ação da graça não é, ou a salvação, um ato único e instantâneo, porque se tem portas, se tem caminhos, se tem alvo, tem um processo. Sim. Para mim, o processo pode ser abortado. Opa, então ele já começa dizendo que existe um processo de salvação e que nesse processo de salvação as coisas podem ser abortadas, né? Pode acabar não se concluindo, beleza. Mas eu não tenho assim um pingo de dúvida, eu discuto esse assunto com quem for, o quanto quiser, porque assim... O próximo podcast vai ser debate. Porque, de fato, por exemplo, o texto aqui que eu citei de Hebreus, vem Poxa, seria muito legal se o pastor Luciano Subirá fosse no debate da Musical FM, né? Seria muito legal debater sobre isso, né? Eu acho que não teve ainda nenhum debate do pastor Luciano lá. E, nossa, isso é muito interessante, viu? Na continuidade do verso 26, se continuarmos a pecar de propósito, depois temos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Não dá para consertar, né? O texto está falando isso. Aí alguém fala, não, isso aí é gente que não teve uma experiência de conversão. Ele diz que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que o cara foi santificado e não teve uma experiência de novo nascimento? Então, Hebreus 6, por exemplo, fala que é impossível, que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, novo nascimento, se tornaram participantes do Espírito Santo, que é a prova de nascer de novo, que sem nascer de novo não recebe o Espírito. Exatamente. Tem um pessoal que fala assim, não, mas ele se tornou participante, ele provou ali, ele estava no mesmo ambiente onde estava tendo o mover do Espírito Santo. Não quer dizer que ele experimentou do Espírito Santo. Não, gente, o texto está falando de pessoas que experimentaram do Espírito Santo, provaram do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Eu vou usar logo esse termo. Pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo e que se apostataram. Provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível renová-los para arrependimento. Então acrescente assim coisa o arrependimento que houve. Não consigo olhar para isso tudo, né, e não crer dessa forma. Agora, eu não tenho problema com as igrejas, porque eu falo sobre certeza e salvação. A gente não prega incerteza. Isso é algo que tem que ser entendido. O livro de Hebreus também fala, no mesmo capítulo 6, de uma âncora da alma. Depois de falar de gente se perder. Existe uma segurança, né? As pessoas falam assim, não, então qualquer coisinha que eu fizer eu vou perder a salvação. Não, existe uma segurança. A segurança é Cristo Jesus. Enquanto você estiver em Cristo Jesus, você está salvo, né? E essa é a maravilha, né, de você dormir em paz. Então, pode ficar tranquilo, né? Vamos ver se ele explica mais sobre isso, né? Ele fala de gente que pode estar bem ancorada. Mas ele chama isso a uma responsabilidade de correspondência. Agora, eu não tenho problema com os crentes que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, com quanto que eles estão ensinando compromisso e uma vida de santidade. Entendi. Agora, quando isso vira uma desculpa para você justificar o pecado e o não aperfeiçoamento, para mim nós temos uma armadilha perigosa. Verdade. Tem muita gente falando sobre a segurança da salvação fora de Cristo, né? Uma vez que você foi salvo, e se eu me desviar? Uma vez salvo, salvo para sempre. Gente, e aí a pessoa fala assim, não, porque o salvo de verdade não vai querer se desviar, mas está cheio de gente saindo das igrejas, saindo, e tem gente que fala assim, mas tem gente que saiu da igreja e não se afastou de Cristo. Me mostra bastante casos assim, eu quero ver, eu quero conhecer casos assim. A maioria das pessoas que saem da igreja se afastam de Cristo, sim, tá? Agora, o que acontece? A pessoa está achando que ela está salva, ela está lá no mundo achando que está salva, sendo que ela não teve frutos de salvação, não tem evidências de salvação. Ué, e aí? Isso é muito perigoso, é um ensino muito perigoso. Não é que a gente ensina sobre a perda da salvação para manter o povo na igreja, não é isso, tá? Não é isso.
Mas, né, é uma questão de segurança mesmo, uma segurança em Cristo. Cara, a gente está falando da eternidade das pessoas. Então, tipo, tem que levar isso muito a sério, porque não é um negócio de momento, é eterno, tá? Entendi. Então, porque eu vejo alguns ministrando e dizendo como se não há santidade, não houve salvação, né? Porque o texto que você citou de Tito, né? E o texto de Romanos 8 é muito claro, né? Não há nenhuma combinação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ou seja, salvação no sentido de perdão dos pecados ali, né? Regeneração. Só que é invisível isso, né? Eu falo, tenho fé, creio, é invisível. É invisível. E aí no verso 2, então ele fala, mas Paulo, como é que eu sei que não há condenação para mim, né? Porque a lei da vida, da graça, agora te livrou da lei do pecado e da morte. Então é evidência, né? Então santidade e salvação é os dois lados de uma mesma moeda, né? São, mas nós precisamos entender que de vez em quando alguém fala assim, não, se não teve santificação, não teve salvação, para mim é conflitante. É muito forte. Por quê? A pessoa pode ter passado pela porta, Sim. sem ter entendido como crescer e se desenvolver no caminho. Então, a minha preocupação não é julgar quem passou pela porta no caminho, se ele teve, se não teve, se ele perde, se não teve. É ajudá-lo a seguir crescendo até alcançar o alvo. Então, assim, eu acredito que uma pessoa pode ter uma experiência inicial. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Simão, o mágico, lá em Atos 8, Samaria abraçou a fé. Então, daqui a pouco ele quer comprar. Daqui a pouco ele está agindo errado, porque ainda é imaturo, é carnal, ele precisa. Né? Agora, quando Pedro confronta ele, Pedro não está tratando do assunto como se o camarada simplesmente, não, você não tem nenhuma evidência de salvação, que você está em pecado. Eu, particularmente, até gosto da linguagem que o apóstolo Pedro usa com ele. Ele diz assim, arrependa-se desse mal. Atos 8, eu vou ler agora o verso do 20 até o 23. Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Esse texto, ele é incrível, né? É maravilhoso, porque você analisa a forma como os apóstolos falavam com as pessoas antigamente, eles eram muito firmes, eu posso dizer até que duros com as pessoas. E hoje em dia, o pastor não pode ser duro com ninguém. Se o pastor confronta alguém um pouco mais pesado, poxa, esse pastor é tóxico, ele meu Deus do céu, né? Aí dá processo, tem coisa hoje em dia que dá processo, tem gente processando o pastor, porque o pastor confrontou o pecado do irmão, né? Hoje em dia, tipo, um líder não pode falar nada. Mas vamos lá, vamos ver aqui, vamos continuar no texto aqui. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. No ministério é o que ele queria, eu quero impor as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo. Ele diz, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso à maldade. Ele não falou, cara, isso é evidência, não foi salvo. Ele diz, arrependa, ora ao Senhor. Né? É evidência do quê? De maturidade, de necessidade de ajuste, de alinhamento. E que não dá para você ser líder, né? Exatamente, porque enquanto não crescer... Não dá para você ser membro, não dá para você ser membro. Exatamente. Então, assim, eu prefiro sempre fazer essa distinção. Então, se por um lado, às vezes, me acham exageradamente rigoroso quando falo de perder, nem sempre eu estou olhando para alguém que não manifestou tudo e dizer que ele não teve nada. Entendi. Né? Então, isso merece... Exatamente. Tem gente que fala assim, não, o cara que não é... que está cometendo pecado nem é salvo, nem deveria andar conosco. Não é bem assim, né? Por esse lado. Os outros 18 podcasts. Eu gostei muito da forma que o C.S. Lewis colocou no Cristianismo Puro e Simples, que ele dizia assim, não tem como a gente fazer esse julgamento, porque você não sabe o ponto de partida da pessoa, né? Então, o exemplo que ele está dando seria mais ou menos assim no meu contexto, né? Vamos dizer assim, você pega um menino que se converteu e ele cresceu numa família em que os pais falavam muito palavrão, um lugar bem disfuncional, assim. Então vamos dizer que ele fala 100 palavrões por dia, né? E ele se converte. E, de repente, eu cresci na casa de pastores, neto de pastor. Eu acho que eu nunca vi meu pai na minha vida falar um palavrão, entendeu? Então eu cresci numa casa onde não havia nenhum palavrão, ok? E aí, de repente, tá os dois na igreja. Esse menino se converteu e eu. E eu tô falando 10 palavrões. E ele vem e tá falando 70. Ele falava 100. Ele tá falando 70. E aí quando a gente compara... Ele tá melhorando, você tá piorando. Parece que ele é um profano e eu tô bem ali, né? Falando só 10. Ele tá falando 70, mas a gente não sabe os pontos de partida. E aí o C.S. Lewis coloca que a gente não sabe nem o ponto de partida hormonal da pessoa. E aquilo que é uma grande tentação para você, para mim não é, que é uma facilidade para mim, até tem muito a ver com a minha personalidade e tal. Então é interessante isso, porque é um processo, né? É um caminhar, então, né? Eu prefiro, em vez de tentar avaliar cada caso e tentar julgar o que é como, por exemplo, pecado gera consequência. Então, uma pessoa que tem pecado e não se arrepende, ela pode colher consequências. Sim. Agora, você não pode pegar qualquer um que está enfrentando um problema e dizer que é consequência de pecado. Entendeu? Então, assim, os amigos de... Opa, verdade. Então, assim, pecado gera consequência
gera uma porção de problemas. Só que você não pode pegar todo mundo que está vivendo uma vida de problema, uma vida de crise, está passando um momento difícil e falar assim, poxa, isso aqui é consequência do pecado dessa pessoa. Verdade. De Jole, né? Exatamente. Então, para mim, essa coisa de discutir se foi, se não foi salvo. Paulo fala de um camarada na igreja de Corinto que estava vivendo incesto, um caso com a madrasta. Não houve arrependimento, ele libera uma palavra de juízo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas ele não está falando de perdição ainda. Ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, porque ainda poderia haver arrependimento naquele leito de enfermidade e poderia haver conserto com Deus. Então, assim, não estamos falando de algo também que é instantâneo, né? Porque alguns, quando você fala de perda de salvação, você diz, não, pequei e perdi tudo. Não estamos falando que se perde isso como perde a moeda no bolso furado da calça, mas que o processo pode ser abortado a ponto de não ter retorno, isso para mim pode. E quando a gente fala sobre isso, não é para gerar medo de que aconteça, é simplesmente para evitar. É isso aí. Então, eu concordo com o pastor Luciano Subirá. A gente não fala sobre perder salvação para gerar medo. Fala, tá? galera! Porque o medo em si não vai resolver. Tá? O medo não vai fazer você parar de pecar. Mas o medo é para você refletir, analisar, você observar, você buscar e reconhecer, poxa, eu preciso de Deus, porque se eu não abandonar os meus pecados, se eu não abandonar a minha iniquidade, se eu não buscar um arrependimento genuíno e verdadeiro, eu vou perecer. Então, se você sempre achou que, poxa, uma vez salvo, salvo para sempre, estude sobre o arminianismo, estude sobre essa questão da perda de salvação, mas não estude assim com o coração fechado ou com uma opinião formada. Fala, Senhor, se isso realmente é assim, mostra para mim, me traz me ilumina diante dessa revelação. Né? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.